Hoje o tema da nossa palavra é mães que preparam o caminho para o fogo. Está preparado para ouvir a palavra? Diga comigo, mães que preparam o caminho para o fogo. Reconhecer, honrar e ativar o papel das mães como instrumentos espirituais que preparam pessoas e ambientes para derramar do Espírito Santo, mostrando que assim como algumas mães, Ana, Maria, Eunice e outras, toda mulher e também a igreja pode gerar algo poderoso para o reino e que isso traga colheita para a nossa vida e a nossa vida eterna. Este é o objetivo desta palavra. Então, todas as vezes que eu estiverem falando de mulheres, a última mulher que eu vou me referir aqui é a noiva de Cristo, é a igreja. Você entende que é você também, em nome de Jesus, mas a gente chega lá. Igreja, estamos em maio, mês da graça que se manifesta em fogo. Por que a graça que se manifesta em fogo? Mês 5, graça. Fogo, estamos na contagem do Homer, indo em direção à festa de Pentecostes. Graça transformada em fogo. O Pentecostes, ele vem para ativar a graça, o presente que o Senhor deu para mim e para você. E eu quero já logo no item 1 falar logo de uma mãe extraordinária. Eu estava assistindo ontem a uma série chamada A Casa de Davi. Alguém já assistiu A Casa de Davi? Que coisa extraordinária. E ali nós vemos o profeta Samuel, com um papel fundamental, mas para que Samuel ele existisse, uma mulher teve que gerar o profeta para o Senhor. Lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, diz assim: e fez um voto dizendo. Quem fez um voto? Uma mãe. Quando uma mãe faz um voto, segura. Senhor dos exércitos, se de fato atentares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ana, a que gerou para o Senhor. Ana vivia uma dor silenciosa e prolongada. Ela era estéril em uma cultura onde a maternidade era sinônimo de honra. E para piorar, a sua mulher, Penina, a provocava continuamente. Todos os anos ela subia a Siló para adorar ao Senhor, e mesmo cercada por sua dor, não deixou de buscar a Deus. E no auge da sua aflição, Ana não murmurou, ela orou. E mais do que pedir, ela fez um voto. Ela disse: se me deres, eu te darei. Esse é o tipo de oração que muda a atmosfera, porque ela não nasceu, a oração não nasceu de um egoísmo, um desejo dela, mas de uma entrega. Ela diz: se me deres, eu te darei. Samuel nasceu como resposta desta oração, e ao ser entregue ao Senhor, foi criado no templo sob orientação de Eli. Ana não viu o filho crescer em casa, mas o viu crescer no propósito. E como recompensa, Deus não a deixou vazia. Ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Eita glória! Quantas Anas hoje existem hoje? Mulheres que estão chorando em silêncio, com o coração cansado, vivendo frustrações que ninguém vê. Talvez a sua esterilidade não seja física, mas uma esterilidade emocional, espiritual, profissional. Você ora, mas nada acontece. E neste lugar de aflição, Deus convida você a fazer o mesmo que Ana: orar com entrega. Talvez hoje o seu filho não seja um filho físico, seja um projeto, um sonho, um ministério, um talento, uma empresa. Em vez de segurar para si, se você consagrar isso a Deus, pode mudar toda a tua história. E se você dissesse: olha, se o Senhor me fizer, eu vou lhe devolver. Uma mãe que consagra seu filho a Deus está liberando então destino. Um pai que entrega a sua empresa a Deus está liberando propósito. Um jovem que entrega a sua carreira a Deus está preparando o caminho para o fogo. Imagina uma mãe que entende que seu filho tem um chamado e ela o incentiva. Ela não cobra do filho estar vivendo somente dentro da igreja. Quando eu era jovem, a gente ouvia muito isso no nosso tempo: leva a sua cama já para a igreja.
É muito melhor nós levarmos a nossa cama para a igreja do que levar a nossa cama para outro lugar que não seja a igreja. Uma mãe que não se importa que o filho leve a cama para a igreja está liberando destino não só para os filhos, mas também para ela mesma. Muitos dos projetos que Deus tem para as Anas deste tempo pode nascer esta noite, se você entender esta palavra. Entregue o teu filho, entregue a tua empresa, entregue o teu propósito ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando você entrega algo para Deus, Ele não te devolve igual, Ele devolve transformado, multiplicado e com propósito. Segundo, Eunice e Lloyd, duas mulheres, as que transmitiram fé. Qual foi a primeira mulher que nós falamos hoje? Não, você não entendeu. Qual foi a primeira mulher que nós falamos hoje? Só o Rafael entendeu, ninguém mais entendeu. A primeira mulher que nós falamos hoje foi Ana. Diga, Ana. Isso, fala com convicção agora, sem dúvida. Qual foi a mulher que nós ouvimos falar agora? A primeira mulher foi? Ana. Isso. Qual foi a mulher? Ana. Qual era o nome da rival desta mulher? Penina. Qual era o nome do marido delas? Eu não falei, mas é Eucana. Vamos lá. Eunice e Lloyd. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, diz assim: pela recordação que tenho da sua fé sem fingimento, o apóstolo Paulo está falando para o seu filho Timóteo. E olha o que ele diz, Karina. Pela recordação que eu tenho da sua fé sem fingimento, a mesma fé primeiramente habitou em sua avó Lloyd. Paulo reconhece a fé de uma avó. Acho que você nunca ouviu falar esse nome. Olha o poder da fé de uma avó. Não despreze as avós. Tem vovós hoje aqui? A Lucimar levantou com 5 dedos assim, aleluia. Vovó, vovó. Vovó ali, eita glória. Dá salva de palma para as vovó, vai. Quem quer ser vovó um dia, aplaude mais forte, mais forte, mais forte. À medida que você coloca mais força, você vai ter mais neto. Os vovô ficou tudo doido para bater palma. Não, vai chegar teu dia, meu. Porque a gente vê muita história de vovó. Minha avó orou por mim, minha mãe orou por mim, minha avó orou por mim, minha mãe orou por mim, minha avó orou por mim, minha mãe orou por mim. E o apóstolo Paulo reconhece isso em Lloyd. E em sua mãe Eunice. E estou certo de que também em você. Estamos falando de 3 gerações. Estamos falando da vovó, da mamãe e de Timóteo. Estamos falando de Abrão, de Isaac e de Jacó. Estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus tem algo sobrenatural aqui esta noite. Timóteo é reconhecido por ser filho da fé do apóstolo Paulo. Alguém que teve grande influência nas igrejas do Novo Testamento. Mas antes de Paulo chegar, a fé de Timóteo já havia sido plantada e cultivada, e agora segura, hein? Dentro de casa, por sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. O nome de ambas é citado com honra por Paulo, o que mostra que foi feito nos bastidores. Essas mulheres fizeram nos bastidores. Teve tanto valor quanto uma pregação pública. Elas talvez nunca tenham subido a um púlpito, mas viviam um evangelho real e prático no cotidiano. A fé que habitava nelas não era fingida, ou seja, era uma fé consistente, sincera, coerente e prática. Deus quer uma fé prática, não uma fé para ser executada em cima dos púlpitos. Deus não precisa de grandes pregadores em cima de púlpitos. Deus precisa de grandes pregadores dentro dos seus lares, como fez assim Lloyd e Eunice. E Deus quer nesse mês da transformação, da graça em fogo, ativar esse fogo na sua casa, na sua vida, vovó, na sua vida, mamãe. Os teus filhos serão ativados pelo teu exemplo dentro da sua casa.
Mamãe, sua maior pregação pode ser o seu comportamento no trânsito quando você é fechada e o teu filho com 5 anos está no banco de trás, ali. A tua reação vai mostrar muito da tua fé para o teu filho. Avós, não subestimem o poder do legado que estão construindo. Muitas vezes um neto é alcançado por uma oração que começou lá atrás com vocês. Quantos anos vocês estão orando? 5 anos? 10 anos? Quantos anos vocês estão orando? Nós estamos construindo uma vida e uma vida eterna. Então, enquanto houver fôlego, há esperança. Tem que ter oração, tem que ter clamor pelos seus filhos, pelos seus netos. É disso que nós estamos falando desse dia. Um filho que, mesmo afastado, retorna para o Senhor por lembrar da firmeza da fé que viu a sua mãe em relação a ele, pode mudar o destino do filho e dos netos. A fé que você vive em casa é fogo que prepara seus filhos para arderem no altar. Que altar nós estamos falando aqui da igreja? Não, o altar da adoração, quando Jesus diz, olha, o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E em espírito e em verdade eu posso adorar lá no meio da faculdade, onde é tudo o contrário, onde as ideias são todas contrárias. Eu vou fazer lá do meu altar e vou sacrificar lá no meio daqueles jovens todo aquilo que estão me oferecendo. Eu vou oferecer a minha vida ao Senhor, porque eu vou me lembrar que a minha mãe um dia orou por mim. Eu vou me lembrar que a minha avó estava orando por mim. E a bênção de Abraão, Isaque e Jacó está sobre a minha vida. Eu vou suportar as aflições da faculdade, eu não vou misturar. Eu vou ser um influenciador. Eu vou fazer da faculdade um púlpito. Eu vou fazer da faculdade o meu palco para pregar o evangelho. Talvez não com palavras, mas eu me abstendo daquilo tudo que é me colocado à frente. Talvez você, jovem, não saiba o que fazer, não faça nada. Muitas vezes o não fazer nada muda tudo. E os homens então, na sexta-feira do happy hour, quando você se lembra, meu amado, que teve uma mãe que orou por você, tem uma avó que está orando por você, isso muda a tua atitude no momento. Deus te lembra, a oração te alcança. Mamãe, se você está com dificuldade no seu lar, com o seu marido, com o seu filho, naquele momento X, que você sabe que ele vai receber propostas indecentes, é nesses horários que você tem que estabelecer na tua casa, que você tem que entrar lá no teu cômodo e você orar por ele. Talvez seja por isso que Deus te colocou na sua casa. Por isso que Deus não deixou você estar trabalhando fora, você ter o teu dinheiro sozinho, só para você. Deus colocou você dentro da tua casa para você edificar a tua casa com o joelho no chão. Que uma mulher que está em casa, edificando a casa com o joelho no chão, ela tem o marido no altar, ela tem o filho no altar, ela tem o quê? O centro da vontade de Deus alinhado com o seu coração. Ela muda a graça em fogo que transforma, que consome o pecado, consome o adultério, consome tudo. E hoje nós vamos ativar isso em nome de Jesus. Sair daqui com mamães, com papais, com filhinhos ativados do fogo do Espírito Santo, para vivermos esse mês de maio em busca do poder de Deus, não de palavras, mas o poder que cura, o poder que restaura, o poder que transforma em nome de Jesus. Terceira mulher. Qual foi a primeira mulher que nós falamos aqui essa noite? Olha, você falou mais forte agora. Qual foi a segunda mulher? Alguns aplaudiram, outros não, outros ficaram com medo. Aplauda a palavra do Senhor em nome de Jesus. Aplauda com vontade, faz barulho aí, diga glória a Deus. Aproveita e dá um aleluia, dá um glória aí. Primeira mulher foi quem? Ana. Segunda mulher? Lloyd. Terceira mulher? Eunice. Agora vamos para a terceira de novo, que no terceiro item aqui. A mulher sunamita. Aqui criou espaço para a presença. Ela preparou um quarto para o profeta. Sabe a história do bolo?
A história do bolo tem uma origem quando o Senhor tocou no meu coração. Eu não vou falar agora que vai tumultuar aqui, né? Mas uma certa vez Elias chega para uma mulher lá, ela não tinha nada na casa dela, falou, tem um bocadinho de farinha só. Ele falou, então faz para mim um bolo. Cara egoísta. E ela faz o bolo e dali tem uma grande reviravolta naquele bolo que ela entrega para o profeta. E tem uma grande multiplicação naquela vida e muda a história da comunidade. Eu como profeta pedi um bolo para você essa noite. Talvez você esteja aqui e fale, mas eu não tenho, eu tenho só um pouquinho. É esse pouquinho que Deus quer multiplicar na mão dele. Você trazer um bolo e oferecer ao Senhor esse bolo para os seus filhos. Isso é lindo. Terceiro, aqui a mulher sunamita. Façamos um pequeno quarto no terraço e ali coloquemos para o profeta uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, poderá se recolher ali. A mulher sunamita era uma mulher rica, mas mais do que isso, era uma mulher sensível à presença de Deus. Ela percebeu que Eliseu não era apenas um visitante comum, mas um homem de Deus que carregava uma atmosfera celestial. Ela, mesmo sem ter filhos, o que naquela época era um sinônimo de frustração e vergonha, ela não pediu nada. Ela apenas decidiu construir um espaço no alto da sua casa. Era no subsolo? Não, era no alto. Com 4 elementos simbólicos: uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Esses elementos representam descanso, comunhão, a mesa, autoridade, a cadeira de juiz, uma cadeira de dentista, e um candeeiro, luz. Um ambiente completo para receber a presença profética. Quando você chega aqui com esses elementos no dia de Santa Ceia, onde você vem se abrigar debaixo das asas, como o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descanso. Você vem à mesa e lembra da morte do Senhor até que Ele venha. Você reconhece a autoridade de quem nós estamos cultuando. Você sai daqui com a luz brilhando. Essa atmosfera nós construímos aqui. E ela construiu isso na casa dela. Então veio o inesperado. Fala para a pessoa que está do lado, o inesperado pode acontecer essa noite. O profeta, tocado por aquela atitude, libera uma palavra. Uma palavra. Quem veio aqui essa noite à procura de uma palavra? Só uma. A gente está tão sedento que a gente quer. A gente ouve mensagem de tudo quanto é tipo, vídeo de tudo quanto é tipo, mas na verdade a gente queria aquela palavra. Olha a palavra que Eliseu diz para ela, pelo fato dele estar grato. A questão da gratidão que multiplica é o tema da nossa conferência profética. A gratidão que multiplica. Meus amados, quando a gente fala assim, olha, eu gostaria de ir jantar na sua casa. Nós falamos com algumas pessoas assim, eu preciso ir na sua casa, eu gostaria de ir lá jantar com você. A pessoa fala, vamos ver um dia, pastor. E não vê nunca o dia. O coração do profeta foi movido para falar alguma coisa? Fechou, porque eu estou me oferecendo. E o cidadão fala, beleza, vamos ver um dia. Não tem gratidão, não tem palavra. Agora todo mundo, quando o pastor falar, né? O profeta, tocado por aquela atitude, libera uma palavra. No ano que vem, nesse mesmo tempo, você abraçará um filho.
E ela teve o filho? Sim, ela teve o filho. Ela não pediu, mas viu Deus. Deus viu o ambiente e respondeu ao ambiente com um milagre. Nem sempre o milagre começa com um pedido, mesmo que é um princípio, pedir e dar-se-vos-á. Muitas vezes Deus já vê a necessidade no coração e com tanta gratidão. Lembra de Jesus, quando chega os 5 pães e 2 peixinhos? Ele agradece ao Senhor e tem uma grande multiplicação. Mas o que significa construir um quarto alto? Significa separar tempo, espaço e prioridade para o Espírito Santo na sua vida. Em que posição o Espírito Santo está colocado na sua vida? Você pergunta para Ele quando você vai tomar alguma decisão? Em todas as minhas decisões, como agora, o pastor Samuel estava orando para a pastora Marli. O Espírito Santo falou para mim: você tem que descer lá. Eu falei: mas vou ter que descer e depois tem que subir de novo. Ele falou: você consegue descer e subir. Ela: não. Eu quero poder descer e subir. Sim ou não? Eu logo desci. Eu obedeci. A questão do obedecer é melhor que sacrificar. Na série Casa de Davi a gente vê isso. Saul querendo fazer muito para o Senhor, mas deixou de obedecer. Ah, pastor está falando aquilo. Obedece. Tem que trazer um bolo? A minha família? Eu quero trazer o bolo. Eu quero trazer o bolo porque o Senhor precisa ver essa gratidão no meu coração de ter uma casa que está estabelecida no mesmo lugar por 45 anos. É a mesma família que está aqui há 45 anos dando exemplo. A gente não está se irandando para lá e para cá, nós estamos estabelecidos. As pessoas do comércio conhecem a gente, pode falar: olha, essa igreja pode fazer negócio que eles pagam. Você está entendendo que essa atmosfera de gratidão é que nós queremos ativar você essa noite? Uma família que desliga a TV para orar junto. Porque a TV, ela geralmente fica no meio da sala. Uma família que desliga a TV para almoçar junto e senta à mesa e ali oram junto ao Senhor. E se honrar, em que local está o Espírito Santo? A Sunamita coloca o profeta no topo. Sabe aquela história que é primeiro Deus, depois trabalho, família, depois trabalho? Eu nem sei isso, porque isso é uma das coisas que nós aprendemos que precisamos desconstruir. Eu falo isso sem medo, tem que desconstruir. É Deus em primeiro lugar. Segundo lugar é Deus na minha família. Terceiro é Deus no meu trabalho. Depois é Deus na minha igreja. Deus está imbuído em tudo. Deus está em todas as esferas da sociedade. Eu não quero servir a minha família, não. Eu quero servir o Deus que cuida da minha família. Eu quero servir o Deus que cuida do meu trabalho. Eu quero servir o Deus que cuida do meu ministério. Eu não quero me atolar na igreja para trabalhar. Não. Eu quero trabalhar para o Senhor, que trabalha até hoje para mim, em nome de Jesus. Uma mãe que coloca louvor enquanto cozinha, que ela ora enquanto limpa a casa, ela está lá, nem lava mais roupa hoje, né? Joga na máquina, não é? Você não sabe, isso é colocar Deus em primeiro lugar. Agora a mãe coloca, acorda, irmãos, o que você está? Aonde você está colocando o Espírito Santo de Deus? A gente vai fazer visita nas casas, meus amados, é terrível, porque você entra na casa, a TV está alta e a TV continua alta. A TV continua alta. E aí você fica ali disputando com a TV a atenção. Você acha que o Espírito Santo quer disputar alguma coisa?
Nós precisamos colocar o Espírito Santo de Deus aonde ele precisa estar, no topo da nossa vida. Quando chegar no teu trabalho lá, você tem que estar ouvindo que louvores. Você, mãe, tem esse poder, você, pai, tem esse poder. E vale lembrar, se você não conhece a história dessa sunamita, vai na Bíblia lá e lê, que é fantástica. Porque o filho dela, depois de uma determinada idade, ele morre. E ela fala, pô, nem pedi filho, esse profeta me deu um filho, agora ele morre. Essa história é tão sublime que eu preciso contar. Eu não coloquei aqui, mas eu preciso contar. Aí depois ela fala, eu preciso trazer o profeta de novo aqui. O filho estava morto aonde? Lá no quarto alto. E o profeta vai lá e ele, no quarto alto, e ele ressuscita o menino. Essa noite é a noite de ressurreição para você. Ressurreição da tua empresa, dos teus projetos, do teu ministério. Você não foi feito para ficar parado. Nós precisamos, através da misericórdia do Senhor, ser ativados nesse tempo. O dom, o presente que o Espírito Santo entregou para você precisa ser ativado na igreja dele. Preciso correr aqui, eu poderia pular essa aqui, mas não posso pular Maria. É a quarta mulher. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo a envolverá como uma sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria, ela era uma jovem comum, uma vida simples, prometida em casamento, quando o anjo diz para ela, você vai gerar um filho de Deus. Ela confusa, fala, mas como é que eu vou gerar se eu sou virgem? Mas não questionou a veracidade da promessa. Ela só simplesmente queria saber como seria. E o anjo fala para ela, você vai conceber do Espírito Santo. Lucas 1,38 fala, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Hoje é o dia da gente falar que se cumpra em mim a tua palavra. Eu não vejo como, eu não sei como, mas se o Senhor está falando que vai fazer, eis-me aqui a tua serva. Quem aqui está disposto essa noite a falar, olha, eu não sei como vai ser, mas se o Senhor está falando essa noite, que Ele vai me ativar, e meu coração vai ficar ardendo em chamas essa noite, então, eu não sei como Ele vai fazer isso, porque eu entrei aqui como uma geladeira, mas o Espírito Santo está falando para mim, que Ele já está te cozinhando aí, e esse gelo já está aí, quase liberado, e quando cair todo esse gelo aí, uma ardência vai pular dentro, aí você vai pular da sua cadeira e falar, eu quero, eis-me aqui, Senhor. E o impressionante é que em Atos capítulo 1, entre os que estavam aguardando o Pentecostes, o texto bíblico diz que Maria estava lá. Maria gerou Jesus em seu ventre e também ela no dia de Pentecostes, ela estava lá dentro do cenáculo, gerando a ativação e o início da igreja de Jesus. Vejo mães e avós aqui que vão ativar esta noite, não só para o seu filho, mas vai ativar também para o filho do filho, para o filho do filho, para os netos. Maria representa aqueles que geram pelo Espírito, uma mulher que recebe uma direção de Deus para iniciar um ministério, mesmo com limitações naturais, mas quando ela diz sim, aí Deus responde. Um jovem que carrega um chamado, mesmo que ninguém reconheça ainda, mas guarda a promessa no coração, como Maria guardou, a ativação acontece. Pais que não entendem todo o plano de Deus para seus filhos, mas continuam dizendo, seja feita a tua vontade. Maria foi portadora do maior milagre da história, e tudo começou com um sim no secreto. E esse secreto aqui, eu tenho certeza que é o teu coração. Deus está falando com você esta noite, na igreja, que é a quinta mulher que eu quero falar. E aqui indo para a conclusão da palavra. A mãe espiritual que gera para o Senhor. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 26, diz, mas a Jerusalém do alto é livre. Essa Jerusalém do alto é a igreja. Ela é livre. E esta é a nossa mãe.
Apocalipse 21:2 ainda diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva. Uma cidade inteira, preparada como uma noiva. A Bíblia então nos representa a igreja como duas identidades paralelas: a noiva de Cristo que aguarda o noivo, e como a mãe espiritual que gera filhos para o reino de Deus. A igreja é o ventre entre onde vidas são formadas, dons são ativados, ministérios são liberados, e assim como Ana, Maria e as outras mulheres bíblicas, ela gera no invisível com fé, oração e espera. Você, como parte da igreja, e eu também, somos chamados a gerar. Quem gera, multiplica. Mesmo sendo homem, jovem, idoso, solteiro ou casado, se está em Cristo, tem que haver esta gestação espiritual. Você gera quando discipula alguém, como a pastora Maria Márcia estava feliz, não estou a vendo agora, então não vou falar dela, né? Mas ela falou assim: olha, quem vai nos receber, o GC, na nossa próxima sexta-feira, ele está aqui na igreja. Ela estava com um sorriso daqui a aqui. E aí, ela estava tão feliz que eu saí na hora da Santa Ceia e fui lá e virei para ela e falei: ó, é aquele jovem ali, ó. É Cauê? Caio, nome do meu irmão. Eu falei: é aquele jovem? Ela falou: ele mesmo. Quem gera tem sorriso no rosto. O que você está gerando? Você gera quando ora por um pedido. Você gera quando abre espaço lá no grupo de crescimento. Caio. Quando abraça um novo convertido. Quando passa ali no ministério de boas-vindas, que está nascendo. A colheita de Pentecostes desce não sobre os espectadores, os que vêm assistir culto, mas sobre os que estão em trabalho de parto espiritual. Um líder que intercede em silêncio por meses por um jovem, até ver a pessoa curada no espírito. Um pastor que vê o resultado de um casamento sendo restaurado, está gerando uma família para o Senhor. Um irmão que serve com constância nos bastidores, preparando o ambiente para o culto, sem holofotes, mas gerando fruto eterno. Uma igreja que se envolve com missões, evangelismo, acolhimento, e vê almas sendo salvas porque simplesmente decidiu gerar para o Senhor. Quem pertence a essa Jerusalém do alto, não apenas espera o noivo, mas gera filhos para ele. Tem que estar gerando. Assim como Ana, Maria, Lloyd, Eunice, a mulher sunamita, a igreja é chamada a gerar no secreto, gerar às 5h45 da manhã no Vigília Web, gerar ao meio-dia, gerar às 18, gerar à meia-noite. Você talvez esteja imaginando que você não está fazendo nada para o reino de Deus, mas você, quando toca no Instagram e faz a oração do meio-dia, Deus está cuidando do teu marido e dos teus filhos. Você que acha que o teu marido só que trabalha e você fica em casa, Deus está edificando a tua casa, Deus está cuidando do coração do teu marido, e você está gerando não só filhos, mas filhos e netos na presença do Senhor. Você está gerando santidade, filhos espirituais, gerar ambientes onde o Espírito Santo se sinta bem-vindo. Quando você chega aqui 8 da manhã para você ensaiar, para tocar no culto das 10,
e depois você volta às 3 da tarde para você ensaiar para o culto das 18, você imagina que você está trabalhando para quem? Você está gerando para o noivo. Você não só tem um noivo, você está gerando, você está grávido, você está dando fruto. E essa noite o noivo manda eu te dizer que ele está satisfeito com o teu fruto, ele está satisfeito com a tua santidade, ele está se alegrando com o teu resultado. Mas existe aqueles que precisam ser ativados, aqueles que foram machucados, aqueles que tiveram os seus úteros arrancados, aqueles que tinham sonhos ministeriais, tinham sonhos de pastoreio, tinham sonhos do louvor, tinham sonhos do diaconato, mas de uma maneira ou de outra sofreram um aborto ali e tiveram que fazer a curetagem e praticamente enterraram os teus sonhos. Você enterrou os teus sonhos, mas hoje o Senhor diz que os teus sonhos estão no quartinho do profeta, os teus sonhos estão guardados no lugar alto, no lugar onde só Ele tem acesso, e Ele essa noite Ele deita em cima dos teus sonhos e vai ressuscitar. Grita comigo, diga: vai ressuscitar. Essa noite o meu útero vai voltar a gerar fruto eterno, colheita, visita na terra. E agora é a nossa vez. O fogo não desce sob distração, meu amado, tem que estar focado. O fogo desce sobre quem está em gestação espiritual. E eu quero fazer um apelo aqui esta noite. Hoje o Espírito Santo quer ativar o útero espiritual da igreja. Existem pessoas aqui que carregam promessas, palavras, projetos, mas pararam no meio do caminho. Sabe, a gente chega à igreja para receber uma palavra, mas muitas vezes nós recebemos um tapa na orelha. O coração se fecha, engaveta o projeto. Isso não é para mim, você diz. E o Senhor esta noite, no dia das mães, quantas mães aqui entregaram as suas vidas profissionais para suas famílias, pararam de trabalhar para cuidar do lar, estão tristes com isso. Deus quer ativar dentro de você, para que você seja como essas mães, que você não vai gerar mais como a sociedade gera. Não, você vai. Agora você entendeu que o teu útero é do Senhor. Você vai gerar como igreja para o noivo. Gerar o quê? O dom que Ele te deu, o sonho, a tua empresa. Você vai falar: Senhor, se o Senhor ressuscitar, eu vou entregar ela ao Senhor. Já está falida mesmo. Já não vale nada. Já não vale nada. Por que não entregar para o Senhor? Como aquela mulher, a sunamita, falou: eu não pedi, você me deu um filho e agora ele morreu, mas o filho ressuscitou. O teu sonho vai ressuscitar essa noite em nome de Jesus. Gerar filhos na fé, gerar ministério, gerar frutos visíveis para o reino de Deus, gerar ambientes onde o Espírito se sinta à vontade para a palavra de Deus. Ele quer ativar a graça, o dom que Ele lhe entregou desde a fundação do mundo. Ele quer ativar com o fogo do Espírito Santo. E eu quero orar por você. Eu pedi que os meus pastores, e eu sonhei com esse momento, o momento em que os pastores estavam aqui, os obreiros estavam aqui, bastante gente aqui, e você se levanta e fala assim: eu quero ser ativado. Eu não sei de onde você veio, eu não sei como você veio, mas eu sei para onde você vai. Deus vai levá-lo a um lugar esta semana
que vai precisar da demonstração do Espírito Santo de Deus. E para isso nós queremos te tocar. Você que precisa ser ativado, esta noite eu vou dar um tempo para você vir aqui receber a oração dos nossos pastores em nome de Jesus. Pai de amor, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo. Vai tocando, Pai, no coração do menino, da menina, da mulher, do homem. É tua igreja. Aquelas correntes que o Senhor me mostrou quebrando pelo fogo, sendo consumidas, derretendo. Aquelas jaulas sendo abertas. Aqueles corações descongelando, sendo ativados com o amor de Deus. Eu abençoo a cada um desses, Pai. Cada toque gera agora, Pai. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Frutos de paz, frutos de amor, frutos de justiça. Te